Queridos, nessa noite eu quero trazer uma palavra para vocês, baseado na Parashá semanal, a porção da Torá que nós estudamos, mas conectado com as palavras de Yeshua, que ele menciona lá em João 15. Então o título dessa palavra vai ser Conectados na Videira. Conectados na Videira. Eu quero explicar para vocês alguns princípios que não fazem muito sentido quando a gente não conhece a história da onde ela foi gerada. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente vê Jesus falando que ele é a videira verdadeira, a gente acha muito lindo as falas, as frases, obrigado, Adriano, mas nós não compreendemos por que ele é uma videira verdadeira e por que essas coisas estão sendo colocadas ali. E ele fala de limpeza, ele fala sobre gerar frutos, ele fala sobre fazer discípulos, ele fala sobre estar nele, fala que sem mim nada podeis fazer. Todo esse contexto, se você tem uma intimidade com a palavra, você vai lembrar dessa fala que está em João 15. Mas na Parashá Sarria, que é a Parashá da semana, onde nós estamos estudando, não sei se você percebeu, né? Mas quase todo domingo eu trago uma porção da Torá. Ela vai trazer algo interessante, porque essa palavra aqui, Sarria, quer dizer conceber. E aqui, essa palavra conceber está logo após as leis que o Senhor deu, porque no capítulo 11 você vai ver sobre as leis alimentares, sobre purificação. Então conceber aqui está falando também que tudo que você concebe, tudo que você gera, tem que ser gerado num ambiente de purificação e santidade, diga amém. E aí você já vai começar a entender as coisas. Tem todo um sentido na palavra aqui, mas essas alusões, quando a gente começa a conectar os textos, a gente começa a entender o porquê que Deus quer que nós geramos. Eu vou ler com você então aqui Levítico capítulo 12, e assim vários textos nós vamos ir fazendo, e tendo essa compreensão. Mais tarde, eu mandei para ti, Robson, ali obrigado. Daí ele já vai fazendo ali, na hora que eu te chamar, tu coloca para nós. Vai ter umas figuras para você entender algumas coisas, mas é mais adiante. Então, por enquanto, Levítico 12, os primeiros versículos para você entender do que nós vamos falar. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dizendo: se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque isso choca, né? Como assim a mulher conceber, ela vai ser imunda 7 dias? Vamos entender o que isso quer dizer. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino e a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Até aqui por enquanto. Então aqui tem uma ordenança a respeito da higiene, da forma de purificação da mulher, e o porquê nisso. Essa palavra conceber aqui, parece que está menosprezando a mulher, ela ficará impura. Não se trata de uma impureza de indignidade, mas se trata de uma pureza de santificação e num aspecto espiritual. Porque a mulher, ela tem uma conexão muito grande com o Criador, e é a única que, no seu ventre, consegue gerar do nada, entre aspas aqui, né? Mas a gente sabe o processo, mas não sabe como é que funciona de fato, trazer a vida. O homem, ele é o portador da semente, e a semente do homem germina o solo fértil da mulher, mas é dentro dela que gera uma vida. E olha só que coisa poderosa isso. Por que a mulher tinha que ficar todo esse tempo se purificando? Porque vai dar o total de 7 mais um dia, que era o 8º, onde levava o menino para circuncidar, e tem todo um mistério na circuncisão, e mais os 33 dias vai dar 41 dias, que ela deveria ficar guardada. 40 sempre é um tempo necessário na Bíblia, mais um, 40 mais um. Então esse tempo de purificação está falando de algo que acontece, porque uma nova alma é gerada dentro da mulher. E quando uma nova alma gera-se dentro da mulher, está gerando uma nova vida. E o parto nada mais é do que uma morte para um estado e um nascimento para outro. Quando Jesus está falando com Nicodemos, disse: é necessário nascer de novo. E Nicodemos, sem entender muito bem, dizem: como que eu vou voltar no ventre da minha mãe, sendo eu velho? Então olha a conexão da mentalidade hebraica de saber que
gerar uma vida, primeiro você traz do nada, né? E essa explicação do nada é como Deus começou todas as coisas. Você traz uma vida para a existência, e depois disso, no nascer, há um vazio no útero, há um luto da mulher e um período de purificação, porque aquilo que era vivo, agora há um sangramento, há um corte, há uma separação e gerou morte. Não que seja uma morte no aspecto como é um aborto ou alguma coisa nesse sentido, mas no estado do que a mulher gera, agora o que era vida dentro dela, ficou um vazio na sua vida, no seu interior, e não tem mais nada ali dentro. Agora volta a ser ela apenas, e uma alma existente gerou a luz e veio a vida. Por que ela tem que se purificar todo esse período? Para que os processos fisiológicos, biológicos dela, e até mesmo espiritual, se cumprisse. Para que não houvesse nenhum problema de saúde, primeiro, que era uma questão de higiene, aqui também a purificação, e segundo, para que não houvesse nenhum trauma nela, no aspecto da sua vida emocional, na sua vida social até mesmo, e principalmente na sua vida física. Esses eram os requisitos. Daí você vai dizer assim, mas isso não tem sentido. Não tem sentido porque a nossa cabeça não estuda as escrituras da forma como Deus criou. Mas o Deus que te criou, mulher, fala que há necessidade de uma purificação dentro da sua, logo após você gerar uma vida. Olha que coisa poderosa. E isso foi nos roubado no entendimento, por causa que uma cultura que nós não participamos daquilo que de Israel, daquilo que vem de Sião, faz com que pessoas tenham problemas emocionais, e não vai ser minha esposa é psicóloga, tem mais pessoas aqui que estudam nessa área, não é um nem duas pessoas que você vai ver que elas têm um problema de laço de alma com filhos. Já ouviu falar nisso? Mães extremamente protetoras, mães extremamente possessivas, mães que não, ou mães totalmente que repelem por causa da sua ambiência, por tudo aquilo, as vivências no útero. É ou não é um preceito poderoso para que nós vivêssemos segundo a palavra e em santidade? É. Mas agora você está sabendo disso. Então, essa purificação que Deus estabelece, Ele está falando assim, ó, tudo que tu gerar tem que ser gerado em santidade, porque aquilo que está no teu interior vai manifestar para fora. E após manifestar o que está no seu interior, eu quero curar o seu interior, deixando você apta para gerar vida em pureza e santidade novamente. Entendeu? Você está entendendo mesmo? Nenhum amém eu ouvi aqui. Eu vou perguntar de novo. Você entendeu ou tu está ainda tentando? Ou quer que eu explique de novo? Eu explico. Entenderam o que era o tempo da purificação que a Bíblia está dizendo aqui? Então, não fique em crise, mulher, pensando assim, meu Deus do céu, eu tive um atrás do outro, não purifiquei coisa nenhuma, fiz de qualquer jeito. E eu não sei como é que é. E, meu Deus do céu, como é que é isso? E agora vamos dizer assim, muitos dos problemas que existem nessa relação é por descumprir um preceito da palavra. Então essa purificação ela é necessária, porque ela lida com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. Olha só que coisa poderosa isso. Aplauda o Senhor por isso. Tu não vai encontrar na internet, querido. Pode aplaudir mais forte. Então esse preceito nos leva a entender. Agora preste atenção no que essa palavra está dizendo. Tudo que é gerado no seu interior precisa ser cuidado, concebido, e depois gerado precisa ser, tudo que é gerado no seu interior tem que ser gerado com santidade. E depois de concebido, você precisa ser purificado, sempre, para que Deus possa usar você como um vaso útil, para que você seja alguém que sempre gere coisas em santidade. Amém? Todo mundo comigo aqui? Então esse é um pedacinho da parte lá. O que tem a ver isso com a videira verdadeira? Você já vai ver. Mais tarde você vai ver aqui, um pouquinho adiante, na mesma porção, no capítulo 13, coloca lá para nós por gentileza. Eu não vou ler tudo e explicar tudo, porque levaria tempo aqui. Eu estudo a semana inteira, cada dia um pedacinho, para poder fazer uma conclusão para você aqui. Falou mais o Senhor a Moisés a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga de pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco
e a praga parecer mais profunda do que a da pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote encerrará por outros 7 dias. Enfim, aqui começa a dar vários requisitos de como cuidar, até o momento em que, se for declarado leproso, ele tinha que ser tirado para fora do arraial e isolado. E a lei era tão intensa nisso, que o leproso ele carregava um sino, e por onde ele passava ele tinha que ir balançando e gritando: leproso, leproso, para que todo mundo pudesse correr e não se contaminasse com ele. Aí você pode olhar e dizer assim: poxa, mas que situação mais caótica. Por que Deus permitiu um negócio assim? Tanta humilhação para uma pessoa que, por ficar doente, ele acabou sendo contaminado e agora ele é isolado. Queridos, o detalhe é que a lepra aqui é uma má tradução. A palavra no hebraico é tsaharat, que vem da mesma raiz do nome da paraxá que nós estamos estudando, que é saria. Isso quer dizer o quê? É conceber algo no seu interior. A lepra era a manifestação do interior do homem, daquilo que ele estava vivendo. Não lepra, essa doença, o correto é doença de pele. Deixa eu olhar aqui, acho que eu anotei até quando estudava hoje à tarde. Eu acho que eu coloquei no celular aqui. O sentido da palavra mesmo não é nem... é doença de pele. Então a doença de pele, depois foi traduzido para nós como lepra, mostrava o que estava externo no homem. Por isso que tinha essas leis, e Deus dizia: você vai olhar para o sacerdote. E quem tinha a possibilidade de avaliar era o sacerdote, e não o médico. Porque a lepra, ou essa doença da pele, não era algo de cunho apenas físico, mas era de cunho espiritual, devido àquilo que a pessoa estava concebendo no seu interior. E também estudando isso aqui, não dá tempo de explicar tudo e mostrar para vocês. Até eu estou me contendo, porque a vontade é, quando a gente que é mestral, gosta de ensinar, eu queria mostrar todas as palavras em hebraico e achar o que eu descobri, mas daí tu vai olhar e vai ver os desenhos e vai dizer assim: pois é, que legal. Não muda, eu quero te explicar o sentido do que isso está acontecendo. Agora, essa mesma praga, escuta isso, do que estava no interior do homem, está relacionado com outra palavra chamada Lashon Hara. Já ouviu falar sobre isso? Ninguém sabe o que é Lashon Hara? Tem muito, Lashon Hara, estão falando muito, tem até um livro que lançaram sobre isso, dizendo que é a palavra maldita, a maledicência. Entretanto, maledicência é uma segunda parte do Lashon Hara, que está ligado a isso. Agora, preste atenção no que eu estou dizendo. A praga da lepra, ela aparecia conforme aquilo que era concebido no coração do homem, que era impuro diante de Deus. O homem impuro diante de Deus, assim como a mulher gerava uma vida, e gerando vida, ela gerava já uma impureza em si, não na criança, e ela tinha que se purificar para continuar sendo santa. O homem, a mesma raiz da palavra está falando que essa lepra, ou essa doença na pele, era de coisas que o ser humano produzia no seu interior, e tentava esconder. Aí o que acontecia? Ele não confessava, ele não admitia, até que caía em lepra, porque o próprio Deus permitia que essa lepra viesse, para que ele fosse procurar um sacerdote para confessar os seus pecados. Toda coisa que está em oculto na vida de uma pessoa, não adianta, pode não gostar de pastor, pode não gostar de profeta, pode não gostar de evangelista, não pode gostar dos 5 ministérios, tu pode não gostar nem de Deus, mas uma coisa é certa: Deus só instituiu uma forma de tratar com esse tipo de coisa na sua vida: arrependimento, confissão, e público. Humilhação pública, senão a lepra passa para toda a geração. Mas nós estamos na graça, apóstolo. É? Então nós vamos chegar aqui na graça daqui a pouco. Não vai ter nem graça, a graça que tu vai conhecer hoje, de Yeshua HaMashiach. Aquele que oculta seus pecados, aquele que gera no seu interior morte para os outros. Lashon Hara, para quem não sabe o que é
é trazer mau nome sobre uma pessoa. Não é essa maledicência. Sabe o que é trazer mau nome? Há uma frase no Talmud e há alguns versículos que falam a mesma coisa na Torá, em Provérbios, que diz que um homicida mata uma pessoa de posse de Lashon Hará mata pelo menos 3. E o pecado para Deus de Lashon Hará é como se você assassinasse 3 pessoas. É mais grave, porque a língua maldosa, ela destrói vidas de uma forma terrível. Quando você faz mal o nome de alguém, você está dizendo o quê? Olha que coisa séria isso. Trazer o mal no nome de uma pessoa, você está denegrindo a imagem de alguém através da sua língua. Você faz mal o nome de uma pessoa. Você tenta destruir o nome de uma pessoa. Você tenta envergonhar uma pessoa. E isso para Deus é algo inconcebível. Morrerá de lepra. Porque toda a sua maldade vai vir a pé. Vai ser manifesto. Queridos, e eu fui estudar sobre isso. A quantidade de pessoa, a gente pensa que já foi provado cientificamente que câncer é por falta de perdão, né? Muitas manifestações do câncer é por falta de perdão. Mas eu vou te dizer outra coisa, é também por boca e língua comprida. Língua bifurcada, Lashon Hará, denegrir nomes de outras pessoas. Pessoa que denigre o nome de alguém, e não adianta, queridos, repreender e dizer, o sangue de Jesus tem poder, tem mesmo. E é bom que você conheça o poder do sangue de Jesus, para não brincar de coisa. Sabe o que acontece com a igreja hoje em dia? A igreja gospel, a igreja evangélica, a igreja da moda, a igreja que está preocupada só em inchar, crescer, sem saber nada do que acontece. Ela traz sobre um território, e falei há pouco tempo aqui, até nas orações, querido, você pode ser um feiticeiro. Porque a pessoa que ora pedindo mal para o seu irmão é feiticeiro. Pedindo justiça de Deus na vida do seu irmão é feiticeiro. Não, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus fará justiça por você. Senhor, agora eu quero colocar o nome de fulano, que me fizeram tanto mal. Senhor, pesa a mão. Feiticeiro. Sabe quem é que pesa? Não é o Senhor. São os demônios que ele está invocando na sua oração. Só que depois pesa na sua também. Você está aí ainda, igreja? Ufa. Quer dizer, parecia que foram arrebatados. Vontade dá, né? Vontade, nesse momento os portais aqui, né, que se abrissem, né? É muito sério isso, queridos. Mas a boa notícia é que a palavra revelada é para trazer libertação na tua vida. Diga amém. E aplauda o Senhor por isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que é estar em Cristo Jesus? É conhecer o que está sendo ensinado aqui. Aí não há mais condenação. Hoje cai por terra a ignorância na tua vida a respeito desse assunto. Diga amém. E a partir do momento que você não é mais ignorante, você não repete. Porque aquele que é ignorante e continua e recebe uma revelação e continua repetindo, aí não é mais ignorante, é idiota. E aí você tem a escolha. Aí o pastor está ofendendo? Não, só estou falando fatos. Quer que eu troque a palavra idiota? Talvez seja menos suficiente, então vamos chamar burro. Burro é mais popular. Aquele que... Tem um ditado que tu diz o tempo todo, né? Errar é humano, insistir no erro é... Fala mais alto para não pensar que é só eu que conheço. Errar é humano, insistir no erro é? É ditado popular no nosso país. Enquanto você ignora e você falha, ok, agora aprenda outra coisa. Aquele versículo que diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, não está referido a isso. Até na ignorância que você fez sem saber, você tem que pedir perdão e aplicar o sangue de Jesus, porque senão vai ficar clamando contra você no tribunal. A nota é essa, porque a maioria do crente não sabia. Ah, mas foi no tempo da ignorância, pastor. E aí?
Romanos capítulo 1 diz que os homens são indesculpáveis, porque a criação revela a grandeza de Deus. Salmos 19 diz que não há desculpa, porque um dia faz alusão, sem uma palavra, eles anunciam a Torá eterna. Então não tem desculpa para o homem que não deseja se reconciliar com Deus. Mas e a graça, pastor? A graça é saber que você estava perdido e não tinha mais jeito. Aí Jesus morreu por você para que você tivesse a oportunidade de se retratar com Ele e voltar na comunhão. Aplauda o Senhor mais uma vez. Porque esse evangelho, sendo que está tudo feito, eu não faço nada, eu continuo vivendo de qualquer jeito, e falando mal, e destruindo. Eu quero dizer para você, a destruição não vem apenas para a pessoa que você destruiu, ela volta para você como uma lepra. Mais adiante você vai ver aqui que acontece a mesma coisa. Miriam, irmã de Moisés, mais adiante aqui, vai levantar uma questão. Olha a questão dela, não era nada injusto. Porque eu já ouvi isso dentro da igreja. Mas Deus não fala só com o pastor, também fala comigo. Eu também tenho o Espírito Santo. Não levante a mão se você já disse isso. Fica bem quietinho, faz de conta que nem sabe do que eu estou falando. Porque Deus também fala comigo. A Bíblia diz que eu tenho a unção do santo e não há necessidade que ninguém me ensine. 1 João está escrito isso. E isso é poderoso e é verdade. Então assim, eu também tenho a revelação. Miriam fez a mesma coisa. Mas nós também temos o Espírito, também profetizamos, também recebemos. E ela levantou essa questão. Chamado pecado de rebelião. E manifestou a Lashon Hará, que estava no seu interior. E ela ficou coberta de lepra. Aí Moisés intercede por ela. E Deus disse, não. Se um filho desobedecesse, não ia ser punido, não ia tomar umas varadinhas? Ela ousou falar de quem eu escolhi. Estou falando aqui na minha linguagem. Ousou falar de quem eu escolhi. Deixa ela cumprir todos os dias da sua purificação. Ela vai ficar fora do arraial, pelo tempo necessário, com a lepra que ela gerou pela sua língua. Sabe o que acontece no meio da igreja? A igreja está querendo abraçar leproso. Eu tenho um recado para dizer assim. E falo isso com todo o temor de Deus. Aqui é um lugar para você ser curado da lepra, diga amém. Agora, se tu quer ficar leproso, meu irmão, não é o teu lugar. Se a tua língua vai continuar falando e no teu interior você vai estar gerando coisas ruins, e você insiste em falar, reconcilia-te com o teu adversário depressa. O adversário não sou eu, não é o teu irmão, o adversário é Satanás. Mateus 25, 25. Enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, enquanto ele está levando para o tribunal a tua bobagem que tu falou sem pensar, se reconcilia, assume, peça perdão, aplica o sangue de Jesus, antes que ele te leve ao juiz. E o juiz mande o oficial de justiça. E ele pega você e prenda na prisão. Não sairá dali até que pague o último centavo. Está falando de cativeiro. Aquele que é irreconciliável, Paulo fala direto sobre isso. São irreconciliáveis. Está falando dos irmãos, ele está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para ímpio. Aprenda uma coisa, nenhum texto bíblico foi escrito para ímpio. Tudo foi escrito para a igreja. Ah não, mas isso aqui é o ímpio. Não, igreja. Aquele que é irreconciliável, ele vai pagar. E ele vai entrar num cativeiro, uma desolação total, onde ele vai ser atacado por verdugos e atormentadores, que vão castigá-lo até que ele pague o último centavo. Sabe por quê? Porque ele não quis se apropriar do sangue de Jesus para pedir perdão, confessar, se expor e dizer, Senhor, me renova. Eu peço perdão agora. Aí ele vai ter que pagar com a sua própria vida e com a sua própria família. Não, mas esse não é o Deus, não é Jesus. Jesus não é assim. Só que quem falou isso aí foi Jesus em Mateus 5, 25. Agora o que tu faz com esse texto? Não, mas é que esse texto é um texto... João 15, eu quero, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, se há uma videira verdadeira, tem uma falsa. Certo? Se tem uma verdadeira, tem uma falsa. Pode continuar. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Agora para um pouquinho aqui e pensa. A que não dá fruto é cortada. Ele tira. E aquela que dá fruto, e aqui no sentido de dar fruto, é a mesma palavra que nós estávamos lá no início. Aquele que concebe, aquele que gera, o que ele faz? Limpa.
Então aprenda algo. Toda a limpeza explicada na Torá está falando a respeito da tua frutificação. Sabe por quê? Porque se você não for limpo cada vez que você gerar frutos, você vai começar a manifestar aquilo que está no teu interior, a lepra do teu coração. É necessário que você seja limpo a cada momento. Mesmo que você gere frutos, pode ser que você esteja gerando frutos contaminados, porque até mesmo o orgulho de ver que você está crescendo no ambiente. Isso aconteceu dentro da nossa própria estrutura, quando nós tínhamos 80 células nessa cidade, e algumas pessoas ficavam brigando entre si para ver quem tinha mais. E na hora do fruto fiel, que era uma apresentação que nós tínhamos aqui, daquilo que nós ganhamos o mundo, surgia gente não sei de onde, só para sacudir uma bandeira, ganhar uma camiseta e fazer festa. Queridos, eu respeito o tempo de imaturidade. Éramos bebês dentro da visão. E empolgados de ver um crescimento que eu chamo hoje de inchaço. Porque aquelas pessoas só estavam aqui para fazer barulho, mas nunca receberam uma transformação no seu interior. Então nós temos que tomar um cuidado para entender, para que nós não venhamos a nos enganar. Aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto, e para que ele possa continuar frutificando, conforme aquilo que Deus tem na vida dele. Continua. Você já tinha analisado isso aí? Ou nem tinha prestado atenção nesse texto? Porque está falando aqui, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então aprenda uma coisa, não está frutificando, é estéril. E na Bíblia, tem árvores estéreis também, que nós vamos ouvir falar sobre isso. Aquilo que é estéril, não pode. O que era estéril, Deus trazia para ser frutífero, abençoava e trazia a cura, ou era removido. Tanto que dentro da própria lei, se a mulher fosse estéril, o homem tinha o direito de ter uma segunda, para que perpetuasse. Não ter uma segunda, entendeu? Mas casasse de novo, para perpetuar a sua semente. Então o desejo de Deus para nós é que você seja frutífero, diga amém. Mas não do teu jeito, do jeito dele, sendo limpo por ele. Pode continuar. Vós já estáis limpos pela palavra que você tenha falado. E que palavra que ele falava? Essa que eu estou falando para você. Continua. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Agora estar em mim não é levantar a mãozinha para Jesus e dizer assim, eu aceito. Não é passar aqui por um batismo, que é importantíssimo, é uma sinalização de aliança. Agora, depois que você faz isso, é a mesma coisa que você casasse aqui. Tem muito crente que faz isso. Casa, mas não sustenta a mulher, não paga as contas da casa e não vai para casa nunca. Que aliança é essa? Não comparece, falar assim porque tem criança, e não tem prazer de estar junto com o seu cônjuge. Há muitas pessoas que vêm aqui e dizem que tem aliança com o Senhor. Sim, Jesus, choram aqui. Eu aceitei Jesus. Daí vem aqui, tchubum, na caixa d'água. Para quem não sabe, aqui de fora a gente batiza numa caixa d'água, né? Daí dá um bico aqui, sai, aleluia, faz festa, todo mundo abraça, tira foto. Nunca mais aparece. Isso não é aliança. Isso não é conversão. Eu não sei se eu falo essa palavra que é muito forte. Como é que eu vou dizer? Fala, os 3 quadros. Fala. Sabe aquela pessoa que quer ter uma aventura? Vamos usar essa palavra assim. Ele só quer ter uma aventurinha com Jesus. Um casinho. Só um lance. Ele não se converteu, ele teve um lance com Jesus. Fiquei com Jesus. E foi demais, foi assim, eu até hoje lembro daquilo, assim, ele entrando no meu coração, eu dizendo sim, orando por mim, eu senti os arrepios, depois naquela água, que glória, aquelas fotos. Depois disso eu voltei para casa, porque eu, na verdade, já tenho aliança com outra coisa. Sabe o que é isso? Vou falar, prostituição gospel. Você se prostitui com a fé. Se prostitui com Jesus que você... Com Jesus, porque com Yeshua não tem como se prostituir. Com Jesus que inventaram aí. Você vem aqui, tem um casinho com ele, depois tu volta a viver sua vida. E ainda tem a cara de pau de dizer assim, eu vivo na graça. É a graça. E na hora que o sapato aperta, Deus me socorre, me ajuda. O
Por que Deus permitiu isso? Que Deus? O Deus desse século. Porque com Yeshua você nunca teve uma aliança. Porque aquele que tem aliança com Yeshua se apaixona por ele todo dia, se prostra diante da sua palavra, porque as minhas palavras são espírito e vida. Vamos continuar aqui. Se você não estiver em Cristo, então não tem condições. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que tem duas coisas. Quem está em mim e eu nele. Lembra lá no Gênesis que eu vi falando isso aqui? A primeira coisa que Deus diz para Adão: Adão, onde você foi? Quando ele pergunta a Adão onde estás, ele está dizendo: para onde você foi? Que eu não sinto mais você em mim, nem eu em você. Estar em Cristo é estar em conexão, ao ponto de Deus perceber que você está nele e ele está em você. Isso que faz essa diferenciação. Quando você não sente mais que você está em Cristo e que Cristo está em você, é bem fácil de saber. Quer ver como é que você sabe? Deixa aí 5:5, temos o 15:5, e vamos dar um pulinho para Gálatas 5. Se não me engano, 22. Ou se não é 22, é anterior. Não, é anterior. Eu quero primeiro mais 20. Gálatas 5:20. Não, mais ainda, 19. Aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Quer saber se você está em Cristo ou não? Dá uma olhadinha aí. E vamos ler conforme a igreja evangélica gosta. Não conforme a Torá. Porque a Torá, o adultério, era quando você era pego em flagrante. A partir de Yeshua, que é a graça que vocês evangélicos falam, né? Eu não estou falando para você, a gente está gravando aqui também, tá? Espero que você não seja mais evangélico, que você já tenha virado santo, diga amém. Mas para você que vai me escutar na internet, que é evangélico ainda, você vai entender que adultério, segundo Yeshua, é você pensar em outra mulher, já cometeu adultério. Ah, mas ninguém vai para o céu. Eu nem quero ir para o céu. O céu não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está, ou você está lá, ou você nunca vai estar nesse lugar. Então, a questão, então, como é que não tem mais jeito para nós? Claro que tem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora, se você não consegue ser uma nova criatura, é porque você não está nele, meu querido. A culpa não é de Deus, a culpa é de você que não se esforça e não lê a Torá. E não faz ideia do que ele exige de você. Adultério, fornicação. O que é fornicação? Sexo fora da aliança, qualquer um. O sexo, se você é casado e faz o sexo fora da aliança, é adultério. Agora, se você não é casado e faz sexo antes de casar, ou com a namoradinha, com o namoradinho, ou sei lá, ou mora junto e nunca botou um contrato no papel, você é um fornicário. E a fornicação é um pecado da obra da carne, daquele que não está em Cristo. Continuando. Não, mas eu me batizei, eu vou na igreja, a gente está juntado faz 20 anos, já está valendo como casado. Está escrito aqui, não é eu que estou inventando. Impureza. Opa, apareceu ela aqui. A paraxá de hoje, impureza. Tudo que é impureza no interior humano, está ali, ó. Lascívia. Vão indo. Idolatria. Não, mas eu já saí, não estou mais naquela igreja dos santos lá. Não, dos santos não, dos ídolos. Porque não dos santos você está agora. Então, mas idolatria, sabe o que é? A idolatria pode ser teu marido, a idolatria pode ser tua esposa, a idolatria pode ser teus filhos, a idolatria pode ser teu carro. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida antes de Deus. Pode ser tua empresa, pode ser tua família, pode ser até mesmo a igreja. Isso é idolatria. Idolatria é toda coisa que você coloca antes de Deus. É um ídolo. Tem uma música em inglês que eu compartilhei com os adolescentes um tempo atrás, que fala exatamente isso. Tudo aquilo que eu coloco antes de Deus é um ídolo. Ciúmes, pulei. Feitiçaria, já expliquei a feitiçaria aqui. Falar. Por que tu está olhando aqui, ó? Ele está escrevendo para a igreja de Gálatas. Por que está chamando que tem feiticeiros na igreja? Aí tu fica imaginando que o feiticeiro é aquele que vai lá no ocultismo e que faz todo aquele sacrifício. Não, o feiticeiro é aquele que vem no círculo de oração. Aqui não tem círculo, né? Não fizemos círculo nenhum aqui, chega de círculo. É aquele que vem no círculo de oração, aquele que vem no momento ali e só fica orando aquilo que ele quer conforme o seu desejo e não está preocupado com o reino, está preocupado com os interesses e com o irmão que ele está disputando uma vaga em determinado espaço. Vamos lá, ciúme, inimizades.
Ei, será que tem inimizade na igreja? Nem vou falar. Contendas. Será? Uma contendinha? Mas não é contenda assim, meu irmão. Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Invejas? Tu se alegra com a vitória do teu irmão? Você se alegra com aquilo que ele está recebendo? Ou você diz, que legal, benção. Homicídios, bebedices. Não, peraí, mas não dá para beber? Porque a Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho, mas ele está falando que a obra da carne é beber. Não é nem uma questão de toral, não, é uma questão de saber português correto. É ignorância, por não saber nem interpretar um texto. Mas beber, eu posso beber, porque a Bíblia não proíbe beber. Tá aí, ó. Glutonarias. Não, mas peraí. Glutonaria é comer. Sabe o que é glutão? É aquele que diz assim, crente não bebe, mas come. Está chamando um monte de demônio para dentro de casa. Glutonaria. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... Como é que é? É possível não herdar o reino? É só tu dar uma olhadinha. Essa é a foto de quem não está em Cristo. Se você não está em Cristo, você vai dizer, estou bem assim. Então o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ir embora mais cedo, porque eu estou perdendo meu tempo. Não, criatura, tu está aqui, meu irmão. Criatura mesmo, porque não é irmão. Se tu está assim, tu não é nem irmão, tu é uma criatura. Que Deus tem misericórdia de você. A criação geme. E de pregar o evangelho para toda criatura. Estou pregando para as criaturas também. Tá? Para que você se torne um filho do reino. Um filho de Deus. Agora vamos para o próximo aqui. Só para fazer um contraponto aqui. Nós vamos voltar lá para João 15. E nós temos terminado de pregar ainda. Já está virando um seminário esse negócio aqui. Mas o fruto do Espírito é... Por que o Espírito é maiúsculo aí? Por causa de um erro de escrita. Porque está sendo feito um contraponto. Da carne e do Espírito. O Espírito Santo, ele não precisa frutificar nada. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus em você. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, falando de Yeshua. E ele disse, eu vou para o Pai e enviarei outro. Então ele não precisa frutificar nada. Ele está falando da pessoa que está em Cristo agora. O que está em Cristo, o seu Espírito em Yeshua, pelo poder do Espírito Santo, é claro, vai produzir o quê? Não é o Espírito Santo, e não é frutos, é fruto. O fruto do teu Espírito que está em Cristo, está entendendo o que é isso aqui? Não, mas peraí, até o Senhor já ensinou que isso aí é fruto do Espírito Santo. Pois é que já não li o Antigo Testamento, já não começou a ler agora. Então deixa eu te explicar melhor. Perdão por todo o raciocínio grego que dispensei sobre a tua vida. O fruto do Espírito, amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pode colocar o próximo. Contra essas coisas não há lei. Opa, falando da lei. Porque se o teu espírito carrega essa frutificação que nós estávamos lá, o fruto no teu espírito é isso aí. Vamos voltar para João 15. Está fazendo sentido para você? Os textos estão muito bem conectados. E eu nele, esse dá muito fruto. Você entendeu que aqui tem uma coisa interessante, muito fruto. Está falando daquilo que o teu espírito vai produzir nele. Porque sem mim nada podeis fazer. Se não tiver nele, você não vai conseguir fazer nada. E não vai conseguir ter nada daquelas coisas. A tua vida vai manifestar só as obras da carne. Vamos mandar mais um pouquinho? Pode colocar o próximo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Mas claro que isso nem precisa explicar. Continuando aqui. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras
estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Mas a palavra dele tem que estar em você. Davi já sabia disso na antiga aliança, que é chamado na igreja evangélica. Ele dizia: escondi a tua Torá no meu coração para não pecar contra ti. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Os discípulos de Yeshua, os discípulos de Jesus Cristo, eles dão muitos frutos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, mandamentos aqui, Jesus falando, acho que ele errou. É que se ficares na minha graça. Não, eu li certo, né? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não, mas é que os mandamentos de Jesus são outros. Onde é que tu leu isso? Não, é outro, porque o Antigo Testamento era uma lei, agora Jesus é outra lei. Onde é que está escrito isso? Deixa eu te explicar para você ver que isso aí te enganaram a vida inteira. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Se Jesus guardou os mandamentos do Pai, por que tu acha que tu não precisa guardar? Do mesmo modo, está falando exatamente como deve ser. Como eu fiz, você vai fazer. Aí você vai permanecer no meu amor. Aí no 14 e 21, não precisa mudar, mas só vou falar para você, ele vai dizer assim: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Só que os mandamentos dele, ele vai dizer em outra parte, os meus mandamentos não são pesados. Por quê? Sabe por quê que os mandamentos não são pesados? Porque diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Porque agora fugiu o restante do versículo. Mas ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o fardo dele é leve? Porque ele já viveu por você. E se você está nele, você desfruta de todo o benefício da lei que ele cumpriu. Por isso que é impossível que a lei justifique você sem Yeshua. Porque Romanos 10:4 vai dizer: porque a finalidade da lei era apresentar Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Aplauda o Senhor por isso. Então em Cristo nós temos um fardo leve. Nós temos o amor do Pai, nós cumprimos os mandamentos a partir de Cristo, não a partir da lei. Mas sem conhecer a lei, você não vai saber como andar e agradar o Pai. Porque a vontade dele está expressa na sua Torá. Jesus cumpriu os requisitos que você não poderia cumprir. Por exemplo, era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Você nunca poderia morrer, mesmo que você morresse. O seu sangue não ia poder livrar a humanidade do pecado, mas o sangue dele pôde. E é nesse sangue que você precisa se apropriar todos os dias da sua vida. Diga amém mais uma vez. Agora, coloca mais um versículo aí. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Alegria também, outra versão vai dizer. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Viu como o mandamento de Jesus é outro? Ele te mandou só amar, que nem ele amou. Desculpa, mas é muito engraçado. Tu sabe como é que ele amou? Hebreus conta. Ele, sendo filho de Deus, aprendeu pela obediência toda a lei, para que, através dele, pudéssemos santificar. E ele fez isso por amor. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Está pronto agora para entregar? Não adianta. Aí Paulo vai dizer assim: mesmo, 1 Coríntios 13, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, nada disso valeria. Você pode se sacrificar por alguém, morrer por alguém, se não tiver o amor, e o amor não é o amor da tua paixão, não é aquilo que o grego fala de eros, aquele amor que bate o coração mais forte. É o amor de Yeshua, manifestado através da sua Torá.
porque Ele mesmo, da sua lei, Torá, para quem não sabe, é ensino. Na verdade, Torá é um imperativo, ensina. Essa é a palavra. E o que está escrito lá em João, capítulo 1, e a Torá se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Queridos, eu quero mostrar umas figurinhas para você. Só para você entender aqui. E quero encerrar. Vamos colocar primeiro com a oliveira, por gentileza. Você conhece? Essa é uma oliveira. Certo? A Bíblia diz, em Romanos 11, que nós somos enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? Israel. Pronto. Nós somos enxertados na oliveira. Israel. É só ler Romanos 11. Antes você não era um povo. Estavam distante das alianças da promessa. Longe da comunidade de Israel. Sem Deus no mundo. Pedro falando isso de uma forma bem delicada. Tu nem povo era, tu estava longe de nós. O que você está pensando aí, gentil? Mas agora, enquanto vocês são povo, encontraste misericórdia, foram inseridos em nós. Só existe, não há igreja, eu sei que isso aqui é polêmico e vai dar problema aí com os haters na internet. Não há igreja fora de Israel. Eu sei que tu não consegue dizer amém, porque tu fica, como assim? Não há igreja fora de Israel. Porque Jesus declara em João 4, a salvação vem dos judeus. Há um judeu que habita em você, diga amém. Não adianta dizer, quem? Como assim? Yeshua, Hamashia, o Filho do homem, o Filho de Deus. Então, a oliveira é uma figura de Israel. E a oliveira dá o quê? Qual é a fruta? O fruto da oliveira? Azeitonas. Coloca ali azeitonas. Ai, que delícia. Eu amo. Tem gente que não gosta. Não sei como é que alguém pode não gostar de... Ah, não, mesmo, tu tinha comida, mas achei que tinha te convertido. Ela provou, ela prova antes. Só ato profético, né? Mas eu se pudesse fazer o ato profético com azeitona todo dia, toda refeição. Então, olha só. Essa é o fruto da oliveira, chamado azeitona. Para que é usado a azeitona? Além de comer, que é uma delícia? Para fazer o óleo. Agora preste atenção. E o óleo ele é usado para quê? A unção. E o que a unção faz, que a Bíblia diz? Quebra todo o jugo. Pega esses símbolos para você aprender coisas profundas. Então a oliveira vai dar azeitona. E agora o próximo. A azeitona, essa é a prensa de óleo que era usado na Bíblia. Quando Jesus diz que se alguém fizer um pequenino tropeçar, é melhor que pegue uma pedra de moinho, ele está falando aquela coisinha querida ali, ó. É desse tamanho assim, mais ou menos. E assim é melhor que tu pegue uma pedra dessa aí, ata no pescoço e se atira no fundo do mar, do que fazer um dos pequeninos tropeçar. Essa pedrinha aí, para quem não conhecia, eu estive lá em Israel e vi ela de perto. E 2 homens não levantam. Só se forem mais bem assim treinados. E aí, a azeitona, para que produza óleo, ela precisa ser o quê? Esmagada, prensada. Ali aquela pedra vai rolando ao redor, tá? E ela vai esmagando, vai prensando. A primeira prensa, o primeiro óleo, é o óleo mais puro que tem, que era usado para acender a lâmpada da menorá, que é aquele candelabro de 7 braços. Quando Jesus está dizendo que vós sois a luz do mundo, ele está falando, você é a menorá. Foi traduzir para nós, você é a menorá do mundo. Aquela que é acendido pela unção que vem do santo, que vem de Israel, que quebra todo o jugo da sua vida e que faz você incendiar para ele. Preste atenção, Mateus 25 vai falar de 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes ou loucas. Todas elas carregavam consigo óleo. Só que algumas delas não levaram óleo o suficiente. Aprenda algo. Todo óleo ele vem do conhecimento que você tem de Sião. Diga amém. Você só vai carregar óleo o suficiente quando você tiver o conhecimento de onde vem o óleo. E o óleo vem da oliveira. Então é necessário que você se abasteça de óleo o tempo inteiro. Aonde você vai conseguir comprar o óleo?
Em Roma! Não? Me responda então, onde é que a gente compra o óleo? Em Sião. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. Então quem não estiver conectado a Sião, não vai conhecer a unção que quebra o jugo. Há um jugo na cabeça do povo. Lembrando que o óleo era usado para quê mesmo? Para purificar as feridas e lepras da sua vida. Para que você seja purificado, você tem que conhecer o poder da unção que quebra todo jugo. Há um bálsamo em Gileade. Quem é mais antigo na igreja vai lembrar que isso foi muito cantado. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Ei, a filha de Sião. Para quem não sabe, isso aí é Diante do Trono, tá? Na década de 2000 e bolinha. Então, olha só. Aprendemos então? Depois de pensado, o que vira? Pode colocar para nós o próximo slide, o óleo. E é esse óleo aí, precioso, que nós precisamos ter. Então, para que o jugo quebre, para que você seja abastecido, para que sua lâmpada não se apague, para que você seja uma luz do mundo, é necessário estar conectado à oliveira. Todo mundo junto? É isso que nós estamos fazendo, querido. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sempre lembro da música do cantor aquele. Eu sei que dói quando você passa por esse momento de mudança de pensamento e reconexão ao lugar onde você veio. Lembre-se que em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada. Ele falou isso lá no Monte das Oliveiras. Opa, monte do quê? Oh. Não, mas foi só por acaso, pastor. Ele fala lá no Monte das Oliveiras, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele manda fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ok. Mas nós não somos judeus. Nós somos gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Segundo quem? Segundo a visão. Deixa eu só te falar uma coisa. Meu Deus. Deixa eu ver o horário aqui. É cedo ainda, né? Então, obrigado, Vini. É cedo. Ainda bem que o Vini achou que é cedo. Olha só, queridos. Estava lá Pedro em Jope. Na hora do almoço, meio-dia, ele sobe no telhado da casa e vai orar. E dele tem um êxtase. Ele é tomado pelo poder de Deus. Ele tem uma visão. Quem era Pedro? Um judeu. E ele tem uma visão. E baixa um lençol com vários animais. Baixou um lençol cheio de animais impuros. E Deus diz para ele na visão, um anjo aparece para ele e diz assim, mata aí, come. E ele diz, jamais coloquei algo impuro na minha vida. E por 3 vezes, se não me falha a memória, ele teve a mesma visão. E ele disse que ele não ia. E a palavra era, não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Pronto, está liberado para comer carne de porco. Aleluia! Aplauda o Senhor. Não aplaudo, estou brincando. Aplauda o Senhor por essa palavra. Não é isso que ele está falando, queridos. A visão e o êxtase que ele teve no portal das 12, lá em Jope, era que Deus estava dizendo assim, eu vou ampliar a promessa a Abraão, que seria bendita todas as famílias da terra, através de vocês, eu vou começar a executar agora. Aquilo que você chama de imundo, aquilo que você chama de impuro, aquilo que você chama de gentil, nunca mais vai ser chamado assim. Porque ele quebrou a barreira da inimizade. Não há judeu nem grego, apenas um povo, aqueles que estão em Yeshua. Se tu entendeu, aplauda o Senhor. E ali ele derruba a parede da inimizade. Só que agora sim, você não se torna gentil. Você não é mais um gentil. Quando você está em Cristo, você se torna
o Israel, não o Israel de Deus, não o substituto, mas o Israel espiritual. Porque um judeu passa a morar no teu interior. E você se torna povo de Deus. Não fique triste por causa que você não é judeu, ou talvez você nem goste de judeu, não fique bravo, mas uma coisa é certa. Você se tornou espiritualmente ligado à oliveira, carregando o mesmo óleo. E é esse óleo que vai fazer com que nas bodas, eu nem vou falar sobre as bodas, lembrei agora, que você possa estar com ele. Eu preguei aqui sobre isso ou foi numa das escolas que eu falei sobre as 10 virgens? Foi online? Ah, tá. Vamos continuar. Próxima figura, por gentileza. Sabe o que é isso? Videira. E olha que coisa interessante, queridos. Enquanto que a oliveira, o fruto está no pé, visível, e você já viu como é que é a colheita da azeitona? Hoje eles batiam, sacudiam antes os galhos. Hoje tem uma máquina que ela vem, abraça assim o tronco, e daí ela vibra. E daí começa a cair assim, e tem todo um cesto ao redor que recolhe. Muito legal de ver a colheita. Então, é no pé direto que você mexe para que caiam as azeitonas. Agora, o interessante é que essa aí é pequena ainda. Mas se você que é aqui, você é gaúcho conhece mais ainda a parreira, né? Nós não chamamos também é o mesmo nome. Nós não chamamos de videira, nós chamamos mais de parreira. A parreira você planta um pé aqui, perto de um poste, de um palanque, que a gente diz aqui também, e daí sobe e faz aquele emaranhado de fios longo. Se você fizer 15, 20 metros, ela vai se estendendo. Claro que não automático, né? Mas com o tempo ela vai crescendo até lá. E aí um dia quem está no outro lado da rua lá, come um cacho de uva, mas não faz nem ideia de onde está o pé. Você já percebeu isso? Quando você vai comer jabuticaba, quem conhece o pé de jabuticaba aqui? Olha só, jabuticaba, onde é que dá o fruto dela? No caule, no tronco. Você tem que procurar o tronco. Cadê a árvore? Cadê aqui jabuticaba? Tu arranca do tronco. Quando você vai comer uma bergamota para o gaúcho aqui, tangerina para quem está fora, você tem que achar a árvore. Tu não vai encontrar no caminho, uma bergamota aqui, de onde está vindo, não. Você tem que achar o pé de bergamota, de tangerina, ou de pocã, como você chama, olhar lá, ver os que são melhores, subir no pé às vezes e pegar, correto? Mas a uva não. A uva, o pé não tem nada a ver com essa produção, porque o tronco não frutifica. Quem frutifica são os ramos. Agora entenda o mistério. O que a videira dá? Põe a próxima figura, por gentileza. Uvas. E diga-se de passagem, é coisa boa. Só que a uva, preste atenção, o óleo ele só tem uma coisa. Ele quebra o jugo, ele unge, ele levanta reis, ele separa pessoas para um ofício profético, ele ilumina o caminho, ele é a chama. Está ouvindo isso? Ele não tem como corromper. Não tem como usar óleo. Eu estou usando óleo para matar. Matei com uma olhada. Não tem como dar. Ninguém... assim, tomei tanto óleo que... Você está entendendo? É tempero, é remédio, é luz, é cura, é um monte de coisa. Isso está falando de Israel, Sião, Yeshua. Agora, essa frutinha, ela é uma bênção. Agora preste atenção. Jesus, ele é a uva? Não, ele é a videira. Nós somos os ramos. A uva é o nosso fruto. Agora, não sei se tu está entendendo o mistério, mas olha, isso não é mistério, não vou revelar tudo aqui. Vai para o próximo, por gentileza. A uva, para dar o seu benefício, também precisa ser esmagada. A oliveira precisa ser moída para falar sobre unção. Para você poder dar o fruto da vide, também vai ter que ser esmagado. Os seus frutos vão passar pela mesma pressão, com resultados diferentes. Enquanto que um fala mais nesse quesito profético, nesse quesito de unção, de levantar, de reino, um fala mais de alegria, porque olha o resultado disso. O próximo slide. Isso. O resultado dele dá um suco.
Um suco integral, que na Bíblia é chamado de tiroshi, que é o suco não fermentado. Agora, se você tomar muito desse suco, mesmo sendo não fermentado, e você pegar um bafômetro depois de um período, você vai dar traços de embriaguez, mesmo não tomando vinho. Porque a uva, em excesso no teu estômago, fermenta ali dentro. E se você tomar muito suco de uva, você vai sentir uma molezinha. Não vai ficar embriagado, mas te dá aquele... me deu uma preguiça agora. É testemunho, tá, queridos? Então depois eu aprendi que a gente tem que maneirar no suco, né? Então assim, mas tu não fica embriagado. Mas ele afeta um pouquinho. Mas se tu quer deixar o negócio mais forte, deixa ele fermentar em barril e vira isso aí, ó. Esse é o vinho. Olha só, ambos têm prerrogativas medicinais e simbólicas para trazer alegria, para fazer momentos de celebração. Lembrando que Yeshua pega um copo desse aí, diz é o seu sangue. É o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Então é uma simbologia do sangue de Yeshua. Só que esse fruto é o fruto do que você vai fazer. Nós somos a videira, quer dizer, nós somos os ramos ligados à videira. E nós vamos produzir muitos frutos. Só que nós temos que tomar um cuidado para mostrar que diferente, por isso que temos que estar ligados em Israel, porque diferente de Israel, que quando gera a sua frutificação, e você pode até dizer, mas eles não reconheceram. Não, aprenda o princípio profético. Nós produzimos um fruto que pode ser perigoso. Se o nosso fruto não for organizado, ele pode virar algo que embriague. E agora escuta, por que muita gente vem para cá, faz está no movimento e depois não quer mais saber de Jesus? Porque ele se embriagou pelo vinho que você, ramo, derramou. Então, a igreja tem que tomar cuidado para não ser embriagante. Porque em Apocalipse vai falar de uma falsa igreja, que é a falsa videira, que todos beberam do vinho da sua embriaguez. Essa mulher é chamada de prostituta. O que eu falei aqui para você? Você mesmo pode gerar prostitutos espirituais, embriagados com o vinho da videira, que era para fazer aliança. Porque o mesmo suco é para fazer aliança, mas se você não souber como lidar, ele vira algo embriagante para destruição. Como assim? Estava lá Noé saindo da arca, e ele planta uma vinha. E o que acontece? Por ele plantar a vinha, e por ver toda a situação do que estava ao redor dele, porque não pense, a gente é muito fantasioso na ideia, né? Deus mandou um dilúvio, destruiu todos os animais, todos os seres humanos, e ficaram 100 e poucos. Um corpo desaparece 150 dias, eu acho, né? Que a água ficou pairando. Vamos dizer 1 ano. Um corpo, se tu deixar num lugar, ele desaparece em 1 ano? Claro que não. Depois que baixou a água, queridos. Aí todas nas histórias infantis, nos desenhos, aparece um paraíso lindo, um arco-íris assim, né? Que é o arco da aliança, mas que foi apelidado de arco-íris, e uma floresta, os animais correndo felizes da vida. Queridos, não foi assim. Era uma podridão, era um lamaçal, nem uma florzinha, nem uma árvorezinha, e um monte de gente morta e de bicho morto. Um cenário caótico. Foi o que Noé viu quando desceu da arca. Viu destruição e morte. E Deus desplanta uma vinha. Só que ele não consegue lidar com as suas emoções. E o que ele faz com a vinha? Cria um vinho. E se embriaga. Ao se embriagar, mas ele tinha motivos, ele estava meio depressivo, nossa Bíblia não fala isso. Eu sei da história por outros escritos judaicos. Mas o sentimento que veio nele, ele acabou se entorpecendo de vinho. E quando ele faz isso, na geração dele entra um espírito de prostituição. E o seu filho é tomado, cão, entra na tenda e tem relações sexuais com o pai, bêbado.
Como assim, pastor? Da onde tirou isso? Bem assim. A expressão viu a nudez não é que ele viu o pai nu. E aí, Efésios 5,18 vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução. Que dissolução? Dissolução familiar, maldição, por causa do ato que fez, o ato que aconteceu em Cão. Veio maldição para toda uma geração. E para você não sabe, um dos maiores inimigos de Israel se chama, na história bíblica, os cananeus, descendência de Cão. Porque a imoralidade, a impureza, que é o tema daquilo que nós estamos falando aqui, entrou através do pecado. Então, quando alguém diz para mim que não tem problema beber, eu digo assim: não tem problema beber. Concordo com ele. Beber não tem problema. O problema é quando tu bebe bebida alcoólica. Não. Pode beber água, pode beber leite, pode beber o que quiser. Não há base bíblica para me convencer de que o álcool não vai te trazer problemas e que não vai afetar as tuas gerações. Espíritos entram por eles. Vamos continuar ali. Já coloquei o vinho, né? Então, volta lá para João 15. Nós estávamos no verso 12, né? Pode botar o 13. Ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Pode ir? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Obediência, queridos. Melhor obedecer que sacrificar. Já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Então ele só falou aquilo que ouviu do pai. Então o pai não é caduco, ele não mudou a lei dele, ele ensinou exatamente o que ele precisava saber. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai vô-lo conceda. Queridos, esse é o princípio. Conhecendo ou conectados na videira, é você entender da onde você veio, em quem você está e para onde você está indo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que essa palavra venha como uma semente no teu coração, a produzir frutos, a 100 por 1, para que você possa entender as coisas de Deus. Não é nenhum peso, nenhum jugo, mas conhecer a palavra do Senhor nos faz andar segundo o princípio que Ele tem para nós. E assim nós conheceremos a sua vontade e viveremos a vida que Deus tem para nós. Se coloque em pé. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja e declarar que essa palavra viva, liberada desse altar, seja, Deus, como uma flecha, Deus, como aquela espada de 2 gumes que divide alma e espírito e que faz, ó Deus, com que nós venhamos a conhecer a mente de Cristo e colocar em nós, ó Deus, a tua verdade. Nós queremos ser transformados de glória em glória, segundo a medida da estatura de Cristo, e que nessa noite a tua palavra nos prepare para isso, e tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja não seja cessado pela ignorância. Nós damos uma ordem no espírito da Grécia, que tenta confundir, que tenta trazer, reduzir a tua palavra, que caia por terra hoje sobre as mentes dos teus filhos, e que venha, ó Deus, a sabedoria da mente de Yeshua com a sabedoria de Sião, para que nós possamos, ó Deus, crescer e multiplicar segundo a videira verdadeira. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.